Nesse vídeo de hoje, o ministro Alexandre de Moraes vai mostrar para vocês de forma concreta porque é necessário essa aplicação da regra definitiva para as pessoas que trabalharam e contribuíram com valores altos anteriores a 1994. E mostra a injustiça que a regra transitória do artigo 3 trouxe para essas pessoas. A penalidade que essa regra trouxe para essas pessoas. E por que deve ser aplicado o artigo 29 da Lei 8.213, ou seja, para que seja aplicada, para que seja somado os valores anteriores a 1994 na aposentadoria das pessoas que trabalharam naquele período. E ele mostra aqui de forma concreta por que deve ser aplicado. Nesse vídeo eu vou mostrar o ministro Alexandre de Moraes apresentando essa forma concreta, essa forma justa. Depois eu vou trazer um outro vídeo para vocês, mostrando o legalismo do ministro Barroso, mostrando por que os autos devem ser devolvidos para o STJ para proferir novo julgamento. Não esqueça que esse vídeo que eu estou mostrando para vocês aqui diz respeito ao julgamento do acórdão, aquele recurso extraordinário que deu origem ao acórdão. É muito importante saber essa parte aqui desses dois votos, porque a maioria dos votos veio seguindo o relator ou veio seguindo a divergência. Esses dois votos são de suma importância. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês só a conclusão aqui do ministro Alexandre de Moraes, e depois no outro vídeo eu mostro para vocês o que diz o ministro Barroso com o seu legalismo jurídico. E aqui são alguns casos que realmente demonstram exatamente que a regra benéfica aplicada no caso concreto, que benéfica acabou não tendo nada. A regra benéfica realmente acabou prejudicando os segurados. O fato do sistema de previdência social, isso foi levantado muito proeminente em Nunes Marques, regesse todo o princípio contributivo, o qual não só a percepção do benefício pressupõe a contribuição do segurado, isso reforça aqui a necessidade ou a possibilidade dessa opção, porque houve efetiva contribuição por uma ficção legal. Vejam, por uma ficção legal, o legislador fez um corte em relação aos benefícios para tentar, com esse corte, favorecer o segurado. Olha, se por essa ficção legal, por esse corte, não conseguiu favorecer, o que pede o segurado é a aplicação da regra geral, da regra normal. Ele não quer ser supostamente beneficiado por uma regra transitória que acaba prejudicando o segurado. Cito aqui alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal em relação exatamente à base de cálculo da contribuição previdenciária, que deve incluir os ganhos habituais que tenham repercussão nos benefícios, a sustentar exatamente que tenho o direito, então, de pedir. Calculem tudo, sobre tudo que eu recebi. Não se faça esse corte, essa ficção legal de que os benefícios recebidos antes, os salários recebidos antes de 94 não são válidos. A regra transitória e a dúvida que poderia surgir, e realmente surge, por isso que de vista, naquele momento, para análise mais detalhada do caso, a dúvida que poderia surgir é, então por que essa regra transitória? Se a regra transitória do artigo 3º, que depois, como eu disse, 20 anos depois, na emenda 103, se tornou uma regra permanente, se essa regra tinha como finalidade beneficiar os segurados que estavam há mais tempo, preservar, ou pelo menos diminuir os efeitos deletérios da inflação em relação às aposentadorias, aos benefícios, se essa regra foi feita para isso, por que deu errado?
Por que, então, possibilitar a opção pela regra definitiva do artigo 29? Porque, na verdade, a regra transitória, ela somente será mais benéfica àqueles que tiveram suas remunerações aumentadas no período mais próximo da aposentadoria, em virtude da percepção de renda salarial mais elevada, com o consequente aumento do valor das contribuições. Aqueles que mais próximo da aposentadoria tiveram aumentos salariais, realmente a regra transitória acaba sendo uma regra melhor para o segurado. Mas não é essa a realidade do segmento de trabalhadores mais hipossuficientes. Não é a realidade do segmento dos trabalhadores com menor escolaridade, que tem a trajetória salarial, infelizmente, decrescente quando se aproxima o momento da sua aposentadoria. Acabam, pela aplicação da regra transitória, como acabaram sendo, duplamente penalizados. Penalizados porque, em virtude de não terem a possibilidade de uma maior escolaridade, terem um decréscimo salarial com a idade, e penalizados porque os maiores valores de renda que recebiam acabam sendo ignorados, excluídos da média geral. E isso fez com que houvesse uma diminuição muito grande do valor a ser recebido. Essa contingência em relação aos trabalhadores com menor escolaridade, com salários menores já e menor escolaridade, foi muito bem observada na decisão do Superior Tribunal de Justiça pela ministra Suzete Magalhães, que tocou exatamente nesse assunto, que a regra transitória visava alcançar uma maior justiça social, mas acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade, e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou ampliando a desigualdade social e de distribuição de renda, e que não era essa a hipótese prevista, inclusive, pelo legislador, como salientei na exposição de motivos do próprio projeto de lei, que depois se transformou na alteração legislativa. Entendo que admitir-se que uma norma transitória, que foi clara e especificamente editada para favorecer o segurado, acabe importando num tratamento mais gravoso ao segurado, e ao segurado mais antigo, ao segurado com menor escolaridade, ao segurado que ganha um menor valor, admitir-se a aplicação dessa regra transitória, me parece totalmente irrazoável. Consequentemente, e foi essa a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica então a regra definitiva. Não se está aqui, e o Superior Tribunal de Justiça não o fez, e também aqui no meu voto não estou fazendo, não se está aqui inventando uma nova regra, ou misturando regras. Não. Há uma regra definitiva, só que, olha, segurado, eu vou te favorecer com uma transitória. Se não favorecer, vamos aplicar para garantir o princípio da igualdade e diminuir as desigualdades. Vamos aplicar para todos e pedir a regra definitiva. Eu trago aqui a título de exemplo, presidente, colegas, um caso concreto. Um dos casos da chamada revisão da vida toda, que corre na justiça, não é esse caso específico, do aposentado X, de 72 anos, ele contribuiu a vida toda sobre o teto da Previdência Social. Mas, ao se aposentar em 2014, as maiores contribuições foram descartadas e o benefício ficou em um salário mínimo. Exatamente por causa desse corte fictício que a lei estabeleceu. Se for reconhecida a revisão de sua aposentadoria, será recalculada de forma a considerar todo o valor que efetivamente contribuiu. Não se fere em nada aqui o cálculo atuarial.
não vai, o recálculo não será feito num valor arbitrado, imaginário. Não, o recálculo será feito de forma a considerar todo o valor que ele efetivamente contribuiu. Se contribuiu, ele tem um direito. E será feito sobre todo o valor que ele contribuiu com base no quê? Com base no artigo 29, que a própria legislação estabeleceu. Outro caso, aqui até com valores, é da aposentada Y, que é aposentada desde 2017, que também pede a revisão da sua aposentadoria na Justiça. Sua aposentadoria no ano de 2020 era de R$ 3.317, porque houve esse descarte. Se for corrigida, levando em conta as contribuições, todas as contribuições da regra geral, o artigo 29, o valor sobe para 4.372, ou seja, essa norma de transição aparentemente favorável a ela, simplesmente subtraiu 31,79% da sua aposentadoria. A aposentadoria que ela efetivamente contribuiu durante toda a vida. E outros casos, cito um aposentado, a VS, se aposentou em 2014, recebendo o benefício de 2.865. Se for reconhecido a revisão em relação a toda a sua contribuição, sem aquele corte fictício, o aumento também será em torno de 30%. E como aplicar uma regra transitória que efetivamente foi feita para melhorar a situação do segurado em relação à regra definitiva, mas nos casos concretos, ao se calcular, perde em torno de 30%, principalmente, repito, aqui, aqueles de menor escolaridade, que mais perto da aposentadoria passaram a ter uma contribuição menor. Então, presidente, na hipótese, se inexistisse a regra transitória, se fosse aplicada só a regra definitiva, e a regra definitiva que passou a valer para todos aqueles que se aposentaram após 1999, nós teríamos uma situação mais igualitária entre todos os segurados, um reconhecimento, uma proteção maior aos valores efetivamente contribuídos. Não corresponde à realidade, a meu ver, todo respeito às posições em contrário, de que a nova lei não agravou a situação dos segurados, que é um dos argumentos. Havia uma legislação, veio essa que agravou, e uma norma transitória que a ideia era fazer a ponte entre a legislação passada melhor e essa um pouco mais dura. E há um argumento do INSS que, na verdade, essa nova legislação não agravou. Nós sabemos que não há uma reforma previdenciária que não agrave a situação do segurado. Até agora, por uma série de motivos, nós não tivemos nenhuma reforma previdenciária que melhore a situação do segurado. Cada reforma previdenciária, seja constitucional, seja legal, sempre piora a situação do segurado. Então, a lei nova agravou, na medida em que a redação original do artigo 29 previa que os últimos salários de contribuição eram apurados até o máximo de 36, em período não superior a 48 anos, o que fazia uma retroatividade no período básico de cálculo. Então, a lei anterior era mais benéfica. A lei de transição, a norma de transição, perdão, como me referi anteriormente, repito, só será benéfica para o segurado que computar mais e maiores contribuições no período posterior a 94. Só a esses, não aos demais, que na verdade a grande maioria dos segurados não entra nessa hipótese. Então, a grande maioria dos segurados que contribuíam antes da alteração legislativa de 99 essa grande maioria acabou efetivamente sendo prejudicada. Em conclusão, presidente,
me parece que negar a opção pela regra definitiva, tornando a norma transitória obrigatória aos que se filiaram ao regime geral de previdência social antes de 99, além de desconsiderar todo o histórico contributivo do segurado, o que já fere a própria ideia de aposentadoria, além de desconsiderar esse histórico contributivo do segurado, em detrimento, em prejuízo do próprio segurado, causa-lhe prejuízo grave, em frontal colisão com a própria finalidade da norma transitória, que foi justamente a preservação dos valores dos benefícios previdenciários. Ao aplicar a norma transitória para todos, nós teríamos ainda mais uma desigualdade. Aqueles que ganham mais, aqueles que passaram com o tempo contribuir mais porque ganharam mais, esses vão ser beneficiados. Os que mais necessitam, com o tempo passaram a ganhar menos em virtude da menor escolaridade, esses vão ter quase 30% dos seus benefícios suprimidos. A própria regra de transição favorece quem já é mais favorecido. Então, não me parece que não permitindo, ao não permitirmos que esse segurado prejudicado possa optar pela regra definitiva, não me parece que estejamos de acordo com os ditames constitucionais, a determinação do artigo 3º, um dos objetivos da República de diminuir as desigualdades e o próprio princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Assim, presidente, o segurado, assim, presidente, eu indico na tese, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. E no caso concreto, o segurado filiou-se ao regime geral de previdência social em 76, requereu o benefício da sua aposentadoria em 2003, sob a vigência do artigo 29, já citado, e antes da Emenda Constitucional 103. O benefício da sua aposentadoria inicialmente foi calculado segundo a regra transitória, resultou no valor de 1.493. Se for aplicado o cálculo da regra definitiva do artigo 29, seus proventos passarão a 1.823, ou seja, mostra que houve efetivo prejuízo a esse segurado. Em virtude disso, no caso concreto, nego o provimento ao recurso extraordinário. Obrigado, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes e colho o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço você. Como vocês viram, o ministro Alexandre de Moraes trouxe de forma prática, de forma concreta, inclusive trazendo exemplo de segurados que perderam muito nessa transição. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês o voto do ministro Barroso, que ele se esbarra, se apoia no legalismo, que inclusive ele culpa o próprio STJ de não ter enfrentado a questão da reserva de plenário. É importante analisarmos esses vídeos, porque nós teremos no dia 1º/2 a votação dos embargos de declaração, e eles vão falar justamente sobre esses pontos. É importantíssimo, porque tudo se esbarra nesses dois pontos. O resto praticamente é só para acompanhar, mas esses dois pontos são importantíssimos, que nós prestemos bastante atenção e analisemos com cuidado, com bastante afinco, para sabermos realmente o que está acontecendo. São votos importantíssimos para analisarmos, para saber realmente o que está acontecendo de forma técnica e de forma legal, porque são os dois ministros que estão falando.
e não pessoas comuns que vêm falar para vocês. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal e fiquem todos com Deus.